Talvez ninguém tenha previsto isso, mas já adiantamos um pouco esse assunto do que está acontecendo com a água lá no Irã. Só que as coisas talvez estejam muito piores do que se pensou no começo, né? No começo, parecia mais uma possível sabotagem ou algo do tipo, como diziam. Não, não, não. Esse é um assunto que vai muito além disso. Eles não tiveram uma seca desse nível nos últimos 100 anos. Só que agora, comparado a 100 anos atrás, tem muito mais gente. Eles estão vivendo uma situação de crise interna e, além disso, com recordes de calor. Ontem foram registradas temperaturas de 52 graus. Teherã, uma cidade com população entre 20 e 30 milhões de habitantes, está sem abastecimento de água. Outras províncias também enfrentam a mesma situação. As autoridades não gostam de reconhecer o problema da falta de água e suas consequências, né? O que acontece quando você não tem água? O que acontece na Cidade do México quando há secas? Ela começa a afundar, não é? O Irã também está afundando. Ah, também? Tem afundamentos importantes. É uma cidade que está afundando, Teherã, basicamente, né? Por quê? Porque eles não têm água. Os lençóis estão totalmente secos, porque tiraram toda a água para tentar sustentar e esperar que venham as chuvas. Afirmam que o fim dos ayatolás pode não ser uma guerra, mas sim uma crise. Uma crise a tal ponto do que está acontecendo agora que os leve a uma mudança. No momento, uma mudança não necessariamente positiva está sendo observada entre ajustes políticos. Todo mundo sabe que este é o fim do ayatolá principal, do líder supremo, por causa da idade, porque é uma pessoa que já está isolada, que quase não aparece para falar. Aparece mais Araghchi, ministro das Relações Exteriores. De qualquer forma, você tem um presidente que é mais um Pezescan, que é contrário ao próprio líder supremo. Embora ele diga ser leal a ele, também se sabe que é do partido oposto. Todas as condições estão dadas e, obviamente, há pressão de Israel e dos Estados Unidos, porque já para acalmar as coisas, mas também para deixar o programa nuclear de lado, algo que não se quer fazer. Então, são condições demais para que essa seca se torne talvez o momento chave para isso. Vejam, se olharmos o antes e o depois, digamos, da água, vejam só, assim é como normalmente está a água em condições normais, e assim é como está nas últimas semanas. Dizem que essa água, em um nível um pouco abaixo desse, já não é potável, ou seja, não dá para beber. Porque ela fica parada. Exato, né? É o limite, não dá para usar. Agora está assim, um pouco menos que isso, e já não dá para usar porque ela fica parada, porque a química muda. Não, não sei se está. Esses são tipo. O lixo que está no fundo, o sedimento. Exato. São várias condições ali. Mas o ponto é que o problema, é sério. Vamos aos detalhes desse assunto. O reservatório ou os reservatórios de Teherã atingiram os níveis mais baixos do último século, segundo uma pesquisa internacional, baseada não apenas no que eles publicaram, mas também, por exemplo, no programa Sentinel, que tem mostrado essas imagens, que dizem sim, o antes e o depois está muito grave. Aqui está outro reservatório. Vamos ver se conseguimos mostrar. Assim era antes e agora como está. Esse dá para notar bem mais que o outro, percebe? Uhum. Esse já está bem seco, né? O antes e o depois. Então, eles estão vendo diferentes reservatórios que eles usam. Aqui está outro, olhem, vamos colocar aqui do mesmo satélite Sentinel que está sendo mostrado. Este é o antes e este é o depois. É muito claro que o problema dos reservatórios, dos lagos, das represas que o Irã tem está em condições críticas. Então fiquem atentos a essa situação, porque o problema é grave. De acordo com o que relata a Universidade Nacional das Nações Unidas, isso poderia ser resumido em um único termo, a falência hídrica. Ou seja, não tem água, uma falência de água, basicamente, né? Ressaltando que isso que está acontecendo é irreversível. Vamos lá, magicamente não vão fazer chover, a situação é super complicada. Exatamente. E, bom, o desgaste é visível principalmente em 3 reservatórios. Amir Kabir, que é um deles, Lar e Latian. Por exemplo, no caso de Amir Kabir, que é essencial para Teherã, a província de Albornoz, por exemplo, está operando com apenas 6% de sua capacidade utilizável em comparação com sua capacidade total, que é de 200 milhões de metros cúbicos. O Irã está passando por uma onda de calor impressionante, como o Pepe comentou. Tem esvaziado esses reservatórios e as autoridades têm adotado essas medidas de cortes frequentes
não só de água, mas também de eletricidade. Imaginem com esse calor e também o fechamento temporário de escritórios em dias críticos. Bom, houve protestos fortíssimos. Sim, bom, esses fechamentos são porque inventaram feriados, pode acreditar. Ah, entendi. Criaram feriados inexistentes para que as pessoas não saíssem e pediram, não saiam. Feriado, entre aspas, né? Fiquem em casa, não usem luz, não usem isso, porque eles estão tentando fazer com que isso seja sustentável por mais um tempo. O reservatório de Lar, um dos que vimos agora há pouco, que abastece toda a parte leste e norte da capital do Irã, está com menos de 10% da sua capacidade. Ou seja, imaginem só, o reservatório de Latian, com capacidade para 95 milhões de metros cúbicos, também está operando com apenas 10%. Estamos falando de uma crise muito séria neste momento, que é um problema que não tínhamos visto antes. Não tínhamos visto, mas eu tinha ouvido falar que havia cortes de água desde o ano passado. Não, esse problema é muito maior do que se pensava. Teherã obtém de 60% a 70% da sua água de 3 reservatórios principais. E então, bem, como os 3 estão bem terrivelmente secos, sim, é uma ameaça sistêmica. E então, bem, o que os especialistas dizem é que não se pode continuar expandindo Teherã indefinidamente. Critica-se a falta de planejamento urbano. Claro. Acredito que isso acontece em todos os lugares, especialmente no México, como em Playa del Carmen e Monterrey. O crescimento é tão grande que sim, Sim, no México. E eu acho que todos, é muito difícil controlar a quantidade de água necessária. E depois entra um político com a ideia de melhorar uma coisa e não a outra. E bem, são problemas demais. Como diz aqui Sardiné, as guerras do futuro serão as guerras da água, pois já está perto, não é? Ou seja, a verdade é que muitas das coisas que estamos vendo estão piorando, né? Estão piorando com a água, geram-se situações de crise, geram-se situações de todo tipo. Então, o que vem por aí está complicado para os iranianos. Fora isso, deixa eu comentar com vocês, né? Mudando de assunto, tem um assessor, o assessor de Khamenei, que está pedindo reformas sociais. Olha, estou dizendo que o pessoal está se rebelando por lá. O que está acontecendo dessa vez ou como está a situação? O que estão pedindo por lá? Bom, lembrando que o nome desse assessor, Ali Akbar, que é o principal assessor de Khamenei, há pouco tempo, bem, na Guerra dos 12 Dias, perdeu um nos ataques de Israel. Aliás, então ele fez uma declaração que surpreendeu, porque está havendo uma situação muito tensa no país, e ele sugeriu reformas políticas e sociais restritivas, ou seja, diminuir isso, reformá-las, Ou seja, não ser tão rigorosos. não ser tão rigorosos, porque estão vendo que, bem, está gerando muita tensão entre as... Então as pessoas ficam irritadas. Segundo uma pessoa, os métodos antiquados não serão mais eficazes para a sociedade do pós-guerra, falando sobre a Guerra dos 12 Dias, insinuando que o governo deveria respeitar o descontentamento dos cidadãos, fazer certas mudanças, e a mensagem então foi interpretada por meio pela mídia reformista do Irã como possivelmente um primeiro passo para mudanças estruturais internas, algo que, bem, não se quer aceitar abertamente por parte, por exemplo, do líder supremo. Exatamente. Bem, aí os políticos estão saindo um pouco do controle, até mesmo os mais próximos a ele, não é? Não é o primeiro que já dá sinais de mudanças. Mudanças importantes estão chegando ao Irã por diversos motivos. Espera-se que sejam positivas, não apenas para eles, mas para todos, certo? Vamos então para outros assuntos importantes.